E aí pessoal, tudo certo? Vamos lá para mais um vídeo aqui no Mundo de Sé e dessa vez eu vou trazer algo muito especial para você, principalmente você que jogou games lá nos anos 90, quando você jogava seu Super Nintendo e chegou no PlayStation 1. Com aquele avanço tecnológico, aqueles gráficos 3D, chegou uma franquia que ficou muito famosa na época, que era Twisted Metal. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever e ativar o sininho. E esse vídeo, galera, eu vou fazer um teste, vou ver se o pessoal gosta, né? Se o pessoal curtir, você já deixa aí nos comentários, que é importante para eu saber, né? Caso vocês curtirem esse estilo de vídeo, eu vou fazer mais de outros jogos que fizeram sucesso e que não existe mais nos tempos de hoje. Então eu não vou enrolar mais vocês, bora pro vídeo, espero que você curta. Twisted Metal foi uma franquia de combate de veículos massivo, com violência e ao mesmo tempo uma mistura exótica de horror trash, vinculado aos personagens que em seguida ficariam muito marcantes em uma época da qual a indústria de jogos estava avançando cada dia mais. Também é considerado uma série lendária por ser uma série de jogos mais duradouras da PlayStation. O Twisted Metal teve 7 títulos lançados oficialmente e fazem parte do programa Greatest Hits da Sony. A série teve seu reconhecimento inicialmente no PlayStation 1 em 1995 com seu primeiro game lançado, Twisted Metal 1. Tendo início de sua produção em 1994, o PlayStation tinha como proposta de impressionar os seus principais concorrentes da época, que era o futuro badalado Dreamcast e o sonhado por muitos Nintendo 64. O Twisted Metal, você tem que entender que ele faz parte do início da ascendência da Sony na indústria de jogos, pois até então era uma desconhecida neste mercado. Podemos dizer que é o primeiro exclusivo de peso da mesma. Em uma época que jogos e CD eram uma coisa muito além da imaginação, ainda mais games em 3D, onde a maioria ainda jogava pelo 2D nos consoles de geração antiga, via cartucho, o Twisted Metal impressionou logo de cara, utilizando fotos de pessoas de verdade em seu primeiro jogo para caracterizar um personagem, e ainda incluía uma biografia, que seria a história do mesmo. Além disso, os gráficos eram um salto brutal sair de um Super Mario World, por exemplo, para um Twisted Metal do PlayStation. Ainda mais para um estilo, um gênero nunca visto antes, que era o gênero que o Twisted Metal popularizaria a seguir, o combate de veículos massivo, que hoje infelizmente se tornou extinto. O sucesso foi tão expressivo que empresas poderosas como a Activision, na época sem a união da Blizzard, abriu o olho e acabou criando seu primeiro concorrente de peso para o Twisted Metal, o Vigilante 8, que também é um jogo que deixou muitas saudades para os mais antigos. Quando lembramos de Twisted Metal, não podemos esquecer dos personagens que marcaram muito. Primeiramente seria o Sweet Tooth, que é o palhaço com cara macabra que tinha um cabelo que prendia fogo. Sweet Tooth em inglês quer dizer dente doce. É uma gíria para falar alguém guloso, alguém que come muito. Comilão, especialmente por doces, um nome comum para palhaço, equivalente a um bozo ou um atim aqui no Brasil. Ele se tornou uma figura icônica por sua arte e também a história in-game. Também um vilão como um anti-herói muito interessante nesse confuso mundo de Twisted Metal. A sua risada marcou muito e dava medo de ouvi-la dentro de jogo, porque quando isso acontecia é porque o bicho estava cheio de especial carregado pronto para te aniquilar. Tinha o Warthog, que era o general do exército, inicialmente no Twisted Metal 1, até então ele era uma pessoa normal, e a partir do Twisted Metal 2 e 3 ele já possuía um visual um pouco mais sombrio e macabro. Calypso, que seria o chefão, o boss, em alguns dos títulos. E também o principal motivo do Sweet Tooth carregar um ódio dentro de si, pois foi ele que tacou a maldição de fogo pra cima do palhaço. Isso acaba sendo explicado em Twisted Metal 4. Outland, que era o policial sempre presente na maioria de seus títulos. São muitos personagens para ser citados aqui, mas tem aí Axel, Mr. Green, Thumper, Roadkill, Spectre. Tem vários personagens que poderiam ser citados e analisados brevemente, porém são muitos, como eu falei. Mas são personagens que marcaram muito na geração. Apesar de não ter uma ênfase gigantesca na história, eram marcantes pela sua postura e sua autobiografia que o jogo demonstrava antes mesmo de você selecionar para a arena. A história inicial do jogo, Twisted Metal, se inicia em Los Angeles quando um homem chamado Calypso aparece na televisão anunciando em todos os canais que haveria um torneio chamado de Twisted Metal, aonde quem ganhasse poderia pedir a ele qualquer desejo entre fácil, raro ou até mesmo impossível. O Sweet Tooth, que seria o palhaço que tem o fogo na cabeça, no primeiro game ele ainda não tinha essa maldição.
A história dele é que ele era um palhaço falido que, em circos de quinta categoria, mal tinha seu sustento e decidiu vender sorvetes, comprando seu carro que era muito característico em toda a sua franquia, que era a famosa van de sorvete. Após o grande sucesso deste evento, Twisted Metal de Calypso, o próprio Calypso tinha grandes poderes através de magias, e ele acabou enfeitiçando o Sweet Tooth, transformando ele em vilão nos próximos games da franquia, e com a aparência que marcou por durante gerações e assim virando capa e também marketing para o título. O sucesso de Twisted Metal veio principalmente no seu segundo título, onde ele definitivamente carimbou sua presença na geração do PlayStation 1. Com gráficos agora mais modelados e um conceito um pouco mais maduro, lançado em 1996, Twisted Metal 2 trouxe novos personagens e também evolução de alguns dos seus personagens do seu primeiro título. E neste game já colocava o Sweet Tooth como capa principal do jogo. Uma cena muito marcante nesse jogo e também que faz com que a galera old school lembrar é a Torre de Paris, a Torre Eiffel sendo arrebentada, deixando a cidade de Paris, que era um dos seus mapas, completamente destruída. E o Twisted Metal 2 lembra os bons e velhos tempos de locadora de games, onde se havia muito cartuchos e CDs para se jogar por hora, antes mesmo das LAN houses, e também era possível fazer a locação do mesmo. Eu na mesma época tinha meu bom saudoso Super Nintendo e para mim quando via alguém jogar o Twisted Metal 2 era uma loucura. Eu era daqueles moleques que ficavam assistindo a tarde toda a galera jogar e ficava impressionado com aquele aparelho novo e tão desconhecido PlayStation, que era um videogame de CD, que pra época era uma loucura. O Twisted Metal 2 vendeu muito mais do que seu primeiro título, alcançando níveis que nem a própria Sony imaginou na época, fazendo com que a própria Sony começasse a investir mais em estúdios para o seu console e trazer mais exclusividades. Outro sucesso foi o Twisted Metal 3, já em sua intro nostálgica e memorável, era possível notar que o desenvolvimento do Twisted Metal recebia cada vez mais melhorias. E isso era visto já no seu terceiro título lançado em 1998, que para mim foi o meu favorito da série inteira. Não só em uma evolução nos gráficos, que era notável, mas nos sons e até mesmo na história, que era diferenciado dos seus antecessores. E isso para aquele tempo realmente era muito impressionante. O Twisted Metal 3 também manteve alguns personagens que já havia no Twisted Metal 1 e 2 e incluiu personagens que infelizmente só apareceram neste título. Como por exemplo o apelão Club Kid. Ele era um carrinho carismático, quadrado e pequeno que tinha um especial que juntava todo mundo em sua volta numa forma de redemoinho, e assim ele prendia todo mundo no cantinho e fuzilava até a morte. E tem muitos outros. Mas é uma pena que isso não se repetiu nos próximos títulos. Assim como todo jogo, ele acaba saturando e o Twisted Metal uma hora ia acontecer este mesmo caminho, e não deu outra. Com seu quarto título sendo lançado em 1999, ele não alcançou grandes vendas como seus antecessores, e realmente o jogo pecou em algumas coisas que talvez por conta de inovar demais, trazendo uma line-up completamente diferente do que estávamos acostumados até então, alguns mesmo até sem graça, no caso na parte criativa de personagem também da arte. Neste Twisted Metal 4 conta-se mais a história de Sweet Tooth, inclusive porque ele tem a cabeça queimando, até então a gente não sabia o motivo que aquele palhaço tinha a cabeça que ficava queimando. Mas se lembra do feitiço que eu falei anteriormente no vídeo? Que o Calypso tocou um feitiço? Então, neste Twisted Metal 4 explica exatamente o que acontece, porém não explica como ele aparece de forma adulta e sem feitiço no Twisted Metal 1, sendo que na história de Twisted Metal 4, que é contada na introdução, ele ainda era jovem e quando ele era jovem ele teve a maldição que começou a queimar sua cabeça. O Twisted Metal 4 foi o mais fraco da sua franquia até seu lançamento. Os mapas eram chatos, os power-ups também não eram legais, especiais não tinham nada demais e os personagens novos também não marcaram em nada. Ele tinha um visual meio futurista e ao mesmo tempo retrô, era completamente confuso. Numa franquia onde os personagens sempre marcaram, esse deixou a desejar bastante. Mas não significa que ele é um jogo ruim, apenas mediano. Curiosamente, esse foi o último game produzido pela lendária 989 Studios, que é a 989 Studios. Ela havia produzido o Twisted Metal 3 também. A 989 Studios produziram games até 2005, mas sem muita relevância. Depois de Twisted Metal 4, seu foco em games era apenas em esportes. Até que um dia ela declarou o fechamento de suas portas para sempre, e a Santa Mônica, dona de God of War, aderiu às estruturas antigas da 989 Studios. Tendo em vista o seu declínio em vendas e a falta de interesse pela série por parte dos fãs e após o fracasso de seu último título, eles tiveram a grande ideia de lançar um spin-off, isso na geração do PlayStation 1, chamado de Twisted Metal Small Brawl. Se as coisas não estavam boas com o Twisted Metal 4, com esse foi pior ainda.
Neste jogo, ao invés de tu ser um personagem real dentro de um carro de verdade em combate, você é um garoto juvenil, leite com pera, que controla carrinhos por controle remoto, que fica se degladiando em pequenas arenas montadas em parques. Na geração PlayStation 2, lança o tão esperado Twisted Metal Black em 2001, que também tinha como objetivo uma porta de entrada para o PlayStation 2 com exclusividade da Sony. O título possuía um nome gigantesco na indústria, porém meio manchado nos seus últimos 2 títulos. Mas o jogo foi relativamente bem em vendas, vendeu cerca de 7 milhões apenas na América do Norte e calcula-se 15 milhões pelo mundo todo. Isso numa época onde a pirataria reinava. Não é o melhor título de Twisted Metal, mas também não é o pior. Em 2002, lança o Twisted Metal Black Online. Pela primeira vez na história da franquia, o jogo obteve seu primeiro multiplayer online, do qual funcionava via modem 56K no PS2. A conectividade era ridícula, mas para a época tão distante, em um console rodar online naquele tempo era coisa de louco. Pouquíssimos jogos tinham esse suporte online do PlayStation 2, e o Twisted Metal Black Online foi mais um desta pequena lista. Já numa era onde os portáteis estavam começando a voltar a fazer muito sucesso, a Sony anunciou em 2005 o lançamento de Twisted Metal Head-On, exclusivo para PSP, justamente para utilizar-se o nome da franquia para tentar alavancar mais as vendas do mesmo. E uma curiosidade bacana é que nesta mesma época era para ter saído o Twisted Metal Black 2 Harbor City, mas o jogo foi cancelado antes mesmo de ser anunciado, e 4 dos mapas que estavam quase prontos para ele foram reutilizados na produção de Twisted Metal Head-On. Eu particularmente desconheço bastante esse jogo. O Head-On foi o único Twisted Metal qual não tive experiência e conhecimento algum. Ele também foi lançado em 2008 para o PlayStation 2 posteriormente. Já em uma geração que tinha-se grandes jogos e motor gráfico avançado online, entre outras coisas, o Twisted Metal já não tinha mais o mesmo espaço como antigamente, pois agora o modo online predominava e o conceito de gostar ou curtir um game também mudou. Onde numa era que se tem God of War, Halo, Battlefield, Call of Duty, entre outros, começou a ficar mais difícil títulos como Twisted Metal chamar a atenção. Mas é que Twisted Metal foi anunciado para o PlayStation 3 com data prevista de lançamento em 2012. No anúncio da E3 de 2011, a Sony até trouxe o Switch Touch, caracterizado por um ator, e seu carro em palco para divulgar o lançamento do mesmo. Na época eu tinha muita esperança que esse jogo podia ser um dos melhores da geração, porém, infelizmente não foi o que aconteceu. Como estávamos numa era que jogos multiplayer online vendiam-se muito mais, os produtores de Twisted Metal começaram a colocar uma outra pegada neste novo jogo da franquia, como colocar corridas desnecessárias. Eu jamais pensaria antigamente, lá em 1999, em jogar um Twisted Metal de corrida, porém isso aconteceu no Play 3. E também colocar um parceiro que fica do lado, mirando nos outros e metendo bala com o corpo exposto para fora, uma coisa que era praticamente inviável se pensar antigamente. Começaram a inventar um monte de baboseira com a tentativa apelativa para atrair novos jogadores, que acabou estragando o jogo e decepcionando os fãs mais antigos da franquia, como é o meu caso. O Switch Touch já não tinha o mesmo brilho, parecia mais um personagem genérico, e acho que genérico é uma boa palavra para descrever este último título de Twisted Metal, um game completamente genérico. Outra coisa que pecou bastante foi as versões mídia física que tinham o código Online Pass, do qual se você perdesse você não podia jogar online. E caso você comprasse um jogo usado, provavelmente não ia poder usufruir do modo online. Esse jogo realmente não marcou, não dá saudades e nem sequer dá vontade de jogar uma partida. Como diria a galera da atualidade, foi um verdadeiro flop. Isso ocorreu por conta de muita coisa, mudança de público, esportes cada vez mais predominante e também mudanças radicais de produtores e desenvolvedores do jogo. Foi na verdade um game arrastado, que é uma pena. Poderiam ter caprichado muito mais e dali poderia ter saído um grande jogo apesar de sua limitação por conta do gênero que também já não tem muito na indústria atual. O Twisted Metal deixa muitas saudades na galera dos anos 90 e também do início dos anos 2000. Praticamente um fundador de um gênero novo e promissor para sua época, trazendo muita diversão para se jogar com amigos, tanto co-op e modo versus. A franquia não acabou oficialmente, mas acho muito improvável ter um novo Twisted Metal tão cedo, como já não tivemos a geração inteira. Infelizmente é um gênero que as pessoas já não têm mais interesse de jogar. Hoje os jogos infelizmente apelam para um conceito mais cinematográfico. Os games hoje em dia já estão ficando parecidos como assistir um filme de sessão da tarde. E com essas expectativas atuais, é relativamente quase zero a chance de haver um novo jogo da franquia lendária Twisted Metal.
Então é isso, pessoal. Vocês conheceram aí a história de Twisted Metal desde o seu primeiro jogo até seu último lançamento. O Twisted Metal também tem uma curiosidade. Foi lançado recentemente uma série de TV, né? Que eu não vou falar muito sobre ela, até porque eu não assisti. Na verdade, eu assisti 2 episódios e eu não gostei muito. Se você assistiu, comenta aí embaixo. Fale se você curtiu essa série, porque quando eu vi o Sweet Tooth, eu já me decepcionei porque eu achei ele muito bobalhão. E se você gostou desse formato de vídeo, por favor, deixe seus comentários embaixo. Dê sugestões também de outros jogos que fizeram muito sucesso nos anos 90, 80 ou início dos anos 2000 e que não existem mais, né? E que vale a pena a gente relembrar aqui no canal. Então é isso, galera. Deixe seu like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho. E um grande abraço e até mais, pessoal.